Na verdade, não vamos precisar aguardar o desfecho disso para já identificar que a desmoralização é total do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos diante de um arbítrio pleno, né, de um Estado policialesco mesmo, que persegue bolsonaristas, né? Isso está muito claro e o jornalista Guzzo, inclusive, falou que temos agora preso político no país, e eu concordo. Quem fez uma análise muito boa também foi a deputada estadual Janaína Pascoal, pedindo, inclusive, para que abram o inquérito, né? Porque fogos de artifício não são atos terroristas, né? Pode ser perigoso, o rojão que os Black Blocs soltaram direcionados à polícia acabou matando, né, um cinegrafista, um repórter, mas o que nós vamos encontrar nesse inquérito? A menos que seja um plano mirabolante financiado por empresários para sequestro de ministros, para explodirem bombas na sede do Supremo Tribunal Federal, a desmoralização já é completa. Porque todas as ações até aqui partiram do vício de origem, que é o eufemismo para dizer ilegal, ou então do arbítrio total e sempre mirando nos mesmos nomes para tentar intimidar apoiadores do presidente. Aliás, o fato de voltarem em tão pouco tempo nas mesmas casas talvez seja um indício de que não encontraram nada, né? Deveriam talvez procurar hashtags embaixo da cama ou memes dentro do armário, porque é curioso o duplo padrão aqui, uma vez mais. A charge que imputa ao presidente a associação ao nazismo, que aliás é uma associação feita por 2 ministros do Supremo e é da maior gravidade, isso, né? Isso ameaça as instituições, isso ameaça a democracia no Brasil. Chamar um presidente eleito cujo governo, em atos, não tem feito nada parecido com o nazismo, de Hitler, né? Isso aí não pode. Isso aí não pode usar a Lei de Segurança Nacional, que é um absurdo. Mas usar a Lei de Segurança Nacional para a moça que fala um bando de besteira lá, aí todo mundo aplaudiu. Então, eu acho que a atitude, inclusive, do ministro da Justiça foi, talvez, uma para expor a incoerência e a hipocrisia de boa parte da mídia, né? Nós temos também o ódio do bem, que eu já cansei de falar aqui. Nós tivemos um jornalista aí que desejou, inspirado nos jacobinos, e talvez sem conhecer a história de como acabou o terror jacobino, que o último Bolsonaro fosse enforcado com as tripas do último membro da Igreja Universal. Isso aí está tudo bem, isso aí é liberdade de expressão, né? Então, o povo brasileiro percebe esse duplo padrão. Hoje nós tivemos aí na CNN Brasil uma entrevista com o ex-procurador Cláudio Fonteles, e ele, confrontado ali com esse duplo padrão, ele justificou que a ditadura proletária, tudo bem pedir, né? Isso aí não é uma questão de atentar contra a democracia, porque afinal os partidos comunistas são oficialmente aceitos e registrados no Brasil. Então é disso que se trata. O que se trata é que memes, hashtags contra ministros do Supremo, Supremo vergonha nacional, ou atacar essa parcialidade de ministros que comparam o presidente a Hitler. Tudo isso é crime de segurança nacional, justifica quebra de sigilo bancário de deputado. Aliás, imunidade parlamentar não existe mais quando se é bolsonarista, né? Jornalista, aquele que o Supremo Tribunal Federal protegeu no caso dos hackers, lembra? Que invadiram contas de autoridades, como o ministro Moro na época, até do presidente, e foram parar lá no The Intercept. O Supremo Tribunal Federal protegeu o senhor Glenn Greenwald com a justificativa de que é um jornalista, não pode apreender o seu equipamento, o seu material, e o Alan dos Santos do Terça Livre, ninguém liga para isso, né? O fato dele ser um jornalista, aí ele é um youtuber, um ativista, como se o Glenn Greenwald não fosse um ativista militante do PT, né? E da esquerda radical. Então esse duplo padrão cada vez mais chama a atenção da população e mostra que vivemos num estado policialesco, onde a esquerda radical pode tudo e o bolsonarista não pode nada. Aliás, o G1, por exemplo, chamou a Sarah Winter de extremista, e eu sempre acho curiosíssimo que a nossa imprensa não descobriu ainda que existem extremistas de esquerda. Boulos, Antifa, Black Bloc, MST, nenhum deles é chamado de extremista de esquerda. É uma coisa curiosíssima. Agora, o presidente Bolsonaro está acuado, não se manifestou hoje sobre isso. Bastidores alegam que ele está furioso, mas não se manifestou. E vamos lembrar que na última vez que teve uma operação na casa de bolsonaristas, ele bateu na mesa, né, e disse: chega, porra. E é muito perigoso quando você traça uma linha da qual não se pode cruzar
porque isso aí é o seguinte, ou você cumpre ou você exala fraqueza. É que nem o Obama fez com o Irã, né? E aí quando o Irã desrespeitou e o Obama nada fez, a gente sabe onde isso levou, né? Teve que vir o Trump colocar ordem na bagunça. Então, é que nem educar um filho. Se você fica ameaçando de castigo e não faz nada, o filho vai saber que vive numa terra sem lei, né? Então, eu sei que o presidente não tem muito o que fazer, mas então deve poupar os seus apoiadores de bravatas. Porque uma vez que ele fala chega, né, desse arbítrio todo e vem uma escalada evidente desse arbítrio na operação de hoje e nada acontece, significa que os tubarões do establishment sentiram um cheiro de sangue no mar e vão continuar avançando, né? Quem controla a Polícia Federal? Falaram que era o presidente, né? Abriram até inquérito para isso, vetaram o nome que ele indicou. Está claro hoje em dia que quem controla a Polícia Federal e muitos outros tentáculos burocráticos no país é mesmo o Supremo.